guisa do que está acontecendo no Brasil aqui, para a gente tentar entender um pouquinho, eu queria a sua leitura a respeito desses fatos aí, Serrano, por favor. Bem, eu acho que a minha impressão, já de algum tempo, é que a questão da soberania nacional ela é hoje o grande tema em termos da manutenção da democracia, etc., no Brasil, né? Porque ela está sendo fustigada por dentro e por fora. Por dentro, no plano político, a extrema-direita atacando a nossa soberania, né? Levou bandeira para a rua aí, nos Estados Unidos, no dia da comemoração da independência, etc. Externamente, a soberania sendo atacada pelo governo Trump, que fica querendo arrumar motivos, etc., para justificar ataques à nossa soberania. E também sofre um ataque interno das organizações criminosas. As organizações criminosas atacam diretamente a soberania nacional, porque elas querem exercer controle político sobre territórios. Você pega o Rio de Janeiro, uma boa parte do sítio urbano do Rio de Janeiro é de fato controlado pelas organizações criminosas e não pelo Estado. Afirmar o controle estatal é essencial para a soberania. Né? Não há outra forma. Esse assassinato, esse homicídio do ex-delegado-geral de São Paulo é uma ofensa imediata à soberania nacional, não tenha dúvida disso. Nós temos que pleitear que a reação seja dentro das nossas leis, com observação dos direitos postos pela Constituição e pelas leis, é isso que significa soberania, é o comando de uma determinada ordem jurídica, mas também sem ingenuidade, tem que apoiar uma reação rápida, que identifique os autores, prenda preventivamente esses autores e depois condene, apenas severíssimas. Eu acho que é isso que precisa haver a reação até para responder esse tipo de questão. Quanto mais frágil for a eficiência do nosso sistema, mais fácil para quem interessa, né, tanto o governo americano quanto para a extrema-direita, combater esse sistema. Quanto mais ineficiente a democracia dá resposta à questão de segurança pública, mais fácil vai ser combatê-la por essa questão. Então, é evidente que parte da defesa da democracia é a defesa da eficiência do Estado, mas, óbvio, eficiência dentro da lei, dentro do limite dos direitos. Né? É absolutamente possível isso. Você não precisa partir para a barbárie para combater o crime organizado. Você tem estruturas dentro da legislação que permite esse combate. Mas eu não tenho dúvida que uma das prioridades, inclusive dos progressistas, deve ser estruturar mecanismos de combate ao crime organizado. Na realidade, o governo federal tem feito muito. É o governo federal que mais fez isso em toda a nossa história recente. Tivemos, por exemplo, recentemente, uma operação que captou e está processando e combatendo a lavagem de dinheiro. Isso é fundamental, porque através desses mecanismos de lavagem de dinheiro é que o crime organizado se fortalece. Né? Então, inclusive envolvendo aí empresas importantes da Faria Lima, tudo, quer dizer, talvez tenha sido, eu diria que a porrada mais firme que os governos federais das últimas décadas deu no crime organizado. Mas isso ainda é insuficiente, não precisa, até porque não basta o governo federal atuar, tem que os governos estaduais atuarem também. Nesse caso aqui, a atuação tem que ser do governo Tarcísio, que é o único responsável para dar uma resposta eficiente e nos limites da legalidade a esse ataque, que foi esse homicídio do ex-delegado-geral. O ataque não é só a pessoa dele, é um ataque à soberania nacional, é um ataque ao Estado como estrutura organizada, é um ataque à democracia e à civilização, à vida civilizada. Né? O responsável por dar uma reação correta, dentro da lei e eficiente é o governador Tarcísio. Né? Ele precisa se concentrar nessas coisas. Talvez se despreocupar um pouco menos de politicagem e focar mais no seu dever com a população de São Paulo. Nesse caso, a soberania também, e você falou um pouco da necessidade do Estado dar um recado. Hoje, um artigo importante assinado por você, pelo Lenin Streck e por um advogado Mauro Menezes, fala de anistia e aberração sistêmica. Por alguns trechinhos, e gostaria do seu comentário também. Uma falsa polêmica está no ar. Condenados os golpistas começam
as leituras jurídicas deformadas. Agora, sobre a anistia, assim já foi com o artigo 142 da Constituição Federal, quando alguns defendiam que as Forças Armadas seriam uma espécie de poder moderador. Acreditaram naquilo que o Supremo Tribunal Federal denunciou como terraplanismo jurídico. Deu no que deu. A fraude interpretativa fomentou o golpismo, culminando com o 8 de janeiro. Agora, além de construção, a anistia seria constitucional porque não haveria vedação expressa na Constituição. Já adiantaremos nossa tese. A Constituição Federal proíbe, sim, a anistia. E o STF, lendo corretamente o texto constitucional, já disse ser inconstitucional. E aí vocês fazem essa digressão aqui a respeito de quem está tendo essa leitura equivocada. Qual que é o risco que se corre aí nessa história da anistia? Agora o Mota já está topando negociar, a Gleisi falou em penas menores para os golpistas do 8 de janeiro, chamados bagrinhos. No Senado, o Alcolumbre também está tentando dar um tapa para as coisas ficarem mais ou menos pacificadas. Isso tudo eu estou falando aqui, eu não acredito nessa tese, mas, enfim, faz parte dessa falácia. Como é que o senhor vê isso, professor? Vamos lá, são duas questões, né? Que a gente tem que abordar aí que estão na conjuntura. Uma é a constitucionalidade ou não dessa iniciativa de lei de anistia nesse momento, né? E a segunda questão é esse ponto de vista, a Folha mesmo manifestou em editorial, lá em artigo, etc., tal, que é o que para mim é uma falso debate sobre um suposto, vamos dizer, exagero nas penas, ou penas duras demais, etc., tal, para essa tentativa de golpe. A anistia, a nosso ver, ela é inconstitucional. Primeiro, o argumento que normalmente tem brandido aí é de que é o seguinte: tem lá um artigo na Constituição que diz, olha, são insuscetíveis de anistia. Tal crime, tal crime, tal crime. E não estaria elencado ali o crime contra o Estado Democrático de Direito, o crime de ataque à democracia, etc., né? Ou seja, se interpreta aí um artigo isolado de forma literal. Se há um truísmo no direito, Kiko, ou seja, algo que todas as correntes de pensamento acreditam, é que não há como você interpretar no direito artigos isolados. Isso é um erro jurídico primário. A gente ensina isso no primeiro ano para os alunos, né? E as razões que cada linhagem de pensamento oferece são diferentes. Dworkin, que é o cara que a gente mais segue, eu leio, né? Que a gente mais é influenciado, fala em integridade do sistema, em coerência, etc. Os positivistas eles acreditam que o que caracteriza a norma jurídica é a sanção, a coação, os positivistas normativistas, né? E que você não encontra, por outro lado, você encontra dispositivos isolados que não têm sanção. Então, a sanção seria do ordenamento e não da norma, razão pela qual o ordenamento ou o sistema jurídico como um todo é que é a unidade mínima indecomponível do sistema. Cada linhagem de pensamento vai ter justificativa, mas todas acham que é um erro se interpretar dispositivos isolados. Portanto, há um erro primário nesse tipo de interpretação. Você precisa ver o todo da Constituição. E aí, vendo o todo, não escapa. É absurdamente inconstitucional essa lei. Primeiro aspecto. O que é anistia? É você perdoar o passado. Podem ser crimes políticos ou até crimes comuns, é atípico, mas é possível, né? Mas, em geral, quando se trata de crimes políticos, você perdoar o passado, né, para pacificar a sociedade. Perdoar o passado. A organização golpista ainda é presente. Nós vimos parte da família Bolsonaro ir aos Estados Unidos e usar das relações que tem com o governo mais poderoso do mundo para ameaçar ministros do Supremo, novamente atacando o Supremo Tribunal Federal e a nossa democracia, né? Para estabelecer sanções econômicas ao Brasil, alegando que Bolsonaro, que para não ter sanção econômica, Bolsonaro precisaria ser anistiado ou inocentado.